macujiná, macuxpé, macujiuru, bom uru, Yomuzamum Combe, sem Campoi, Murobai, Comangoiuru. Sou Rosilda, do povo Macuxi, sou da região das Serras, município de Iramutã. Bom, quero falar um pouco da minha trajetória, né? Da minha vida. Saí muito cedo da minha comunidade, vim da comunidade Lilás. E meus pais começaram a trabalhar em prol do direito ao território, Raposa Serra do Sol. E no momento que eles se reuniam, eles tomaram uma decisão para que o jovem também acompanhasse, mas em primeiro lugar era o estudo, né? E meu pai, ele teve coragem de atender o pedido dos amigos, né, de outra liderança, de me mandar para estudar longe da minha comunidade. Com 14 anos saí de casa, eu saí e não voltei mais, né, voltei a trabalho. E durante o estudo, eu aprendi a bordar, mas eu fui estudar com compromisso de aprender e voltar para a comunidade e repassar para os jovens que ficaram na comunidade. E também trabalhar com as mulheres indígenas da comunidade. E passei por 4 meses aprendendo a bordar. E na época eu não tinha aquela noção de o que era um bordado para mim, né? Mas depois, com o passar do tempo, quando eu voltei para a comunidade, a repassar para as jovens, para as mulheres, e me levou a pensar que meus pais, meus avós, têm, né, a cultura de repasse de geração para geração, onde eu aprendia com eles as narrativas indígenas sobre os animais, sobre as plantas, né, da cultura Macuxi. E dentro dela aí nasceu esse bordado, né? Então, com tudo isso, o meu trabalho, a minha vida mudou com esse tipo de trabalho, trabalhando junto com a comunidade, estudando e voltando para a comunidade. E quando veio a pandemia, né? Veio a pandemia, todo mundo ficaram em quarentena, eu fiquei em quarentena, isolado, não pude mais trabalhar e fiquei em casa. E eu comecei a fazer esse trabalho novamente do bordado, né? Que trouxe... Eu já estava desesperada, não tinha mais esperança, né? Muita gente indo, né? Muitas pessoas, meus conhecidos, meus parentes se foram, né? Aí eu dizia que também eu ia, né? Eu estava desesperada, eu comecei a bordar e veio mais vida para mim, de dizer assim, eu vou continuar e fazendo esses trabalhos. Foi muito bom para mim, né? A recomeçar o bordado novamente. E aí eu fui repassando para a Ana Kelly. Ana Kelly, hoje nós estamos pensando assim, nós temos que viver a nossa cultura. Como, né? Você tem que aprender a falar Macuxi, eu falo Macuxi, eu canto em Macuxi, tudo eu faço em Macuxi. A nossa cultura não tem que morrer, ela tem que viver. Então, começa de onde? Começa de casa. E quando ela diz assim, não, também eu quero fazer minhas viagens, eu quero conhecer. Para você poder sair, você vai ter que aprender sobre a nossa cultura, falar Macuxi, fazer as pesquisas sobre os grafismos, desenho, essas pinturas, né? O cocá, todos esses adereços que os indígenas têm. E também o significado de cada grafismo que estão aqui, né? E é isso que ela está fazendo. E eu tenho essa responsabilidade de repassar para ela, né? Não parar só até aqui, está estudando também, está se formando. E eu vejo assim, é muito importante
é viver a cultura, porque sem a cultura nós não somos nada. Se você parece com um cocá desse, o que significa isso? Eu não sei dizer, né? Eu não sei falar o que significa o cocá, né? Eu tenho que aprender, dizer assim, o cocá dessa cor aqui é luta, né? É luta, é muito trabalho. E dessa cor assim, de amarelo, é a vitória das lutas que você fez e conseguiu, né? E aí você usa esse cocá amarelinho, significa vitória, alegria, é festa. Quanto o vermelho é luta, é muito trabalho. Então são essas coisas que os jovens têm que aprender hoje, dentro do projeto do Pontão, né? E eu vejo que é uma valorização da cultura indígena, Macuxi, não sei se tem o Apixana, né? Mas que eu vejo tem que ter o Apixana, tem os Uaiuai, tem o Iekuano, tem vários indígenas que têm esses conhecimentos muito importantes que deve ser publicado, divulgado, né? Aí precisamos bastante. Eu vejo hoje, fazendo mestrado, que o estado daqui de Roraima é muito rico, é plurilingüe, né? Várias línguas que existem aqui em Roraima, né? E não é divulgado, não é reconhecido, né? Eu vejo assim, só agora, com tantas lutas que tivemos, foi oficializada a língua Macuxi, Patamona, Ingaricó, do município de Iramutã, e também do município de Bonfim, foram oficializados. O bordado começou na minha parte desde criança. A minha mãe sempre viajando, buscando também conhecimento e a defesa das terras indígenas. E daí ela sempre ela deixava atividade para a gente em casa, para a gente fazer. E da partir daí eu comecei a bordar, que foi ela que repassou. E comecei com os pontinhos, aí foi ali, foi indo. Para mim fazer o bordado, eu conto primeiro a história, primeiro eu pesquiso, eu chego numa mestre ou um ancião da minha comunidade, um avô, e ali ele começa a contar e eu pego a história e coloco dentro do bordado. E o grafismo eu sempre falo com meu pai, que ele é professor de geografia e história, e ele conta que veio do Macunaímun, filho de Macunaímun. Foi ele que deixou os grafismos, era uma forma de eles ensinar também o conhecimento para os filhos através da pedra, desenho da pedra, e aí também o significado. Eu tenho alguns grafismos que têm o significado das ondas, das lutas, e a partir daí que eu pego o grafismo e junto com a história, e também eu crio a história através das histórias contadas pelos mais velhos. E comecei a abordar simplesmente para fazer uma exposição, né? E daí começaram a gostar, e quando chegou a pandemia, então começou da pandemia, e aí a gente decidiu se juntar para fortalecer, principalmente esse repasse dela para mim, para aprender a falar a língua Macuxi e levar em frente como resistência mesmo da nossa identidade. Aí o bordado se tornou uma peça muito importante de identidade, de cultura, e de manter viva a minha cultura e também levando a história dentro do bordado da minha comunidade e do meu povo. E a experiência que eu estou tendo do Pontão de Cultura Roraima está sendo muito legal, até porque não é só saberes tradicional, cultural, mas também a gente está tendo essa oportunidade de conhecer principalmente o edital, fazer projetos, e levar isso em frente, dar continuidade. O Pontão, a gente aprende
ter a conexão, conhecer, estar próximo de outros jovens, de outra cultura, que eles estão ali compartilhando. E resumindo, o Pontão é cultura, o Pontão é cuidado, o Pontão é conexão e continuidade e ter coragem de levar em frente.